Bem, vamos lá. Eu sou Gabriel Amaral, sou jornalista, sou tricolor. Esse daqui é um vídeo saindo nesse domingo da gente comentando algumas coisas que aconteceram no sábado após a derrota do Fluminense para a equipe do Botafogo. Deixa um like aqui embaixo se você gostar desse vídeo, se inscreve aqui no canal e se quiser dar uma passadinha lá na Golcase, já tem capinhas bem maneiras lá na Golcase, capinhas do Fluminense. Essa daqui podia vir com um negócio aqui embaixo, né? Fluminense vai jogar e eu vou me irritar louco da cabeça, né? Mas não tem. Tem capinha personalizada também, você tem como mandar tua foto, bota lá, você mesmo desenha tudo bonitinho e eles já mandam. São 2 capinhas, se você comprar 4, você só paga 2. Tem garrafa térmica, tem copo térmico também, ó, produto tipo esse daqui, ó, copo térmico do Fluminense, personalizado. Vai lá e não esquece de usar o cupom JORNADA, tá? Enfim, vamos lá. Horrível fazer propaganda depois da derrota, mas pelo menos o produto é bom, né? Vamos lá, cara. Primeiro ponto, a gente vai falar um pouquinho aqui nesse vídeo. Eu tenho uma análise inteira sobre o jogo, onde eu falo sobre até a boa atuação do Fluminense, sobre o quanto o Felipe Melo prejudicou e etc. Esse vídeo aqui é para destrinchar algumas coisas, ok? Como a gente não teve jogador nenhum, falando na zona mista, exatamente, nenhum jogador teve o mínimo de respeito com a torcida de parar e falar, só parar e ser perguntado. E aí, atuação, a gente pede desculpa ao torcedor de fazer um pronunciamento. Não teve nenhum deles fez isso, né? Ninguém botou a cara para poder falar. O único que falou foi o Fábio, porque foi, entre aspas, né, obrigado, já que a entrevista na saída do jogo é obrigatória de fazer para a Globo. E, enfim, botou tudo só na conta da arbitragem e não da falha do Felipe Melo. Mas, então, falando de arbitragem, a gente também não pode deixar de falar sobre ela, né? Vou botar aqui do lado, o GE. Globo fez um compilado dos lances que aconteceram com erros de arbitragem, ou melhor, lances polêmicos, né, de arbitragem nesse jogo. Ó. Tá aparecendo aqui do lado. Primeiro, essa entrada do Marçal no John Arias. Essa entrada ele foi bem cedo no jogo, ainda na primeira parte do primeiro tempo. Uma entrada bem dura. Você vai discutir aí sobre cartão vermelho. Eu não acho que seja diretamente para vermelho, porque o Marçal ele dobra o joelho. Tem uma regra que diz isso. Que se o cara dobra o joelho, se ele não mantém a perna esticada, então dobra o joelho, ele não dá cartão vermelho. Nesse caso, era um amarelo. O árbitro nem isso deu e o Marçal fez outras faltas para gerar amarelo também. Teve esse lance aqui do Marcelo, que alguns botafoguenses reclamaram. De fato, esse lance aqui, quem olha o replay, que é o que vai passar aqui agora, vê que é muito difícil você acreditar que o Marcelo não esticou essa perna de propósito em cima do Matheus Martins e talvez logo depois tenha se arrependido. Dá para ele na hora, o que foi o que o Wilton julgou, que ele fez sem intenção, mas quando você vê nesse ângulo em câmera lenta, dá muito para perceber que o Marcelo estica ali um pouquinho até a perna, depois que vê que ele claramente sente que tá encostando o joelho dele no Matheus Martins. Era lance para vermelho? Acho que não, acho que um amarelo, entre o amarelo e vermelho. Caberia talvez mais um erro do Wilton Pereira Sampaio. E esse daqui é o mais absurdo, desculpa. O antebraço do Matheus Martins vai claramente na cara do Germancano e a única desculpa dada pelo senhor Wilton Pereira Sampaio é que não teve um gancho, a famosa alavanca, algo que teve. O Matheus Martins faz assim, batendo na cara. Todos os comentaristas de arbitragem, a Renata Ruel, o Tegoga lá, como é que é o nome dele? O Luiz... caramba, esqueci. Paulo César de Oliveira. A galera toda tava falando que era lance pra pênalti. Erro absurdo do Wilton Pereira Sampaio, que ganha R$ 6.600 líquido, tá limpo, na mão, para poder fazer uma vergonha dessa. Árbitro FIFA é esse, o salário, inclusive, descobri depois, R$ 6.600 líquido, já descontando tudo que tem para descontar já. Por jogo, o Wilton ganhou, lavou ontem, lavou, né? Bateu na mão dele R$ 6.600 para poder apitar esse jogo entre Fluminense e Botafogo. Você aí faz seu trabalho direitinho e com certeza não ganha nem perto disso. Por um jogo, tá? Isso foi um jogo só. E o senhor Rodrigo D'Alonso, também, que era o árbitro do VAR, tava dormindo, né? Nesse jogo, inclusive uma declaração bem boa do Mano Menezes, que eu vou botar aqui. O Mano Menezes fez questão de não falar de arbitragem, ele foi perguntado na última pergunta só sobre isso, e aí ele falou, né? Ele foi perguntado no final, ele falou. Mas olha só a resposta, achei muito interessante esse trecho, que é, dessa vez, o VAR decidiu não se intrometer muito no jogo. Tu acha que, em alguma visão, algum erro que comprometeu o jogo? Eu não gosto muito de falar em arbitragem em cima de derrota, porque sempre as pessoas, depois, quando fazem o recorte da análise, sugerem que você está dizendo que
você foi prejudicado e o resultado aconteceu por isso, né? Acontece que a gente sempre fala as mesmas coisas, né? Dizem que foi pênalti no lance sobre o Germancano, mas que dessa vez o VAR resolveu respeitar a decisão do árbitro. Então eu fico assim muito intrigado com essas coisas, porque tem uma hora que o VAR resolve obedecer ou seguir a orientação do que o árbitro fez, e outra hora o VAR chama por lances muito menores do que esse para fazer uma análise na beirada do campo. Então a gente precisa chegar a um lugar comum do que nós queremos fazer para que seja igual para todos. Ou vai chamar ou não vai chamar. Para nós foi pênalti, para um monte de gente foi pênalti, e o VAR nesse momento respeitou. Respeitou também o segundo lance. Porque, embora tenha acontecido um erro, na minha opinião, quando o Gregory faz a alavanca para botar a perna, ele não toca na bola. Então, ele toca em Felipe. Antes de tocar na bola, ele toca em Felipe. E se ele toca em Felipe, é falta. Mas é a minha opinião. Tá? Então, a gente já viu marcar falta no lance igual esse muitas vezes, principalmente quando é em cima de um defensor dentro da tua área. Mas hoje o árbitro resolveu não marcar e nós tomamos um gol assim, né? Então, não sei se existe uma pressão externa que foi feita aí bastante forte no ano passado sobre o dono, de autoria do dono da SAF do Botafogo, se intimidou alguma coisa, porque nesse ano o pessoal está sensível pra caramba para analisar, para dar um pênalti contra, ou para marcar uma falta, anular um gol em cima de uma... O pessoal está mais sensível do que estava nos outros anos, né? E isso é ruim, porque vai levar outras pessoas também a fazer pressão. E a pressão sempre é ruim, de um modo geral, essa é a minha opinião. Mas quando você vê que a pressão surte efeito, você se sente no direito também de fazer. Obrigado, boa noite. Foi até engraçado o fato do Mano Menezes ter falado aí sobre essa questão do John Textor, justamente porque o dono do Botafogo, o proprietário do Botafogo, postou no seu story um lance do Marcelo, dá para mostrar aqui como imagem aqui mesmo na tela, postou essa imagem aqui, ó, no seu story no Instagram, quando o lance do Marcelo ali na questão da expulsão, tá escrito aqui, né, pisando para baixo, né, um pisão intencional, fora do movimento natural, em direção ao chão, não foi nada, enfim. Questionou isso, que a gente já até abordou esse lance aqui da arbitragem, nesse ponto. Mas é engraçado porque ele é tão frouxo que ele apagou esse story. Você entra aqui no perfil do John Textor, ó, não tem mais o story depois do que aconteceu no lance do Germancano, não tem mais story nenhum aqui pra gente poder clicar, só tem uma piada aqui que ele fez com a equipe do Fluminense. Bem, né, é interessante ver como o John Textor colabora aí, de fato, para o bem do futebol brasileiro. Enquanto você aí, eu tô falando agora com os jornalistas bobões aí que ficam babando o ovo do Textor e tal, é isso aí. O maluco é um cartola como qualquer outro aí só, tá? Só quer levar vantagem, é isso. E aí você provavelmente está pensando, né? Pô, Gabriel, arbitragem? O Mano Menezes reclama de arbitragem depois de um jogo, o time dele perdeu um... Sim, infelizmente, sim, tá falando de arbitragem, mas a gente não pode negar que, de fato, o Mano Menezes tinha que dar outro tipo também, outras situações que ele precisava dar de explicação. Como, por exemplo, o fato dessa imagem aqui ser verdadeira, né? Que é a quantidade de pontos, ou melhor, a quantidade de clássicos que o Fluminense não ganha. O Fluminense não ganha clássicos, eu não sei se está aparecendo aí, está aparecendo a imagem do pessoal da TNT. O Fluminense não ganha clássicos, ou melhor, tem uma vitória em clássico dos últimos 18. Aí você pode falar, pô, Gabriel, mas clássico não é isso tudo. Clássico é um jogo igual a outro. Então pronto, um jogo igual a outro, o Fluminense tem 17 jogos que não ganha. Não dá pra achar isso normal, gente. A única vitória foi contra um Vasco no primeiro turno, um Vasco que fazia uma campanha horrorosa. Durante um bom tempo foi, inclusive, a nossa única vitória no Brasileirão, né? Mas tudo bem. Então, assim, não dá pra achar normal isso. Obviamente, o Mano Menezes tem que gerar explicação, porque, apesar de a gente não ganhar hoje, né, o clássico, ontem, né, no caso, pra você que tá assistindo, mesmo se o Felipe Melo não tivesse falhado, a falha do Felipe Melo transforma o empate numa derrota. E aí, claro, né, vai para essa questão da derrota,
por conta do Felipe Melo. O Mano Menezes, perguntado pelo Cauã Tinoco do Jornada KTO 1902, decidiu não fazer uma análise sobre o Felipe Melo porque ele consideraria covardia fazer uma análise naquele momento. E às vezes a gente tem que entender que o dito às vezes diz até menos do que o não dito. O Mano Menezes decidiu não comentar a atuação do Felipe Melo. Eu, particularmente, vocês sabem que eu tinha uma resistência grande ao nome do Mano Menezes antes dele chegar no Fluminense. Mas as entrevistas dele coletiva, que é a hora que ele se comunica comigo. Eu não tô no dia a dia do Mano Menezes, eu não tô na arquibancada fazendo lá, e ele fica dando banana pra torcedor, eu acho isso errado, tá? Não comparo com o nível que chegou o Oswaldo Oliveira, mas isso é errado. Eu não tô no convívio do Mano Menezes. Então a única hora que ele fala comigo, Gabriel, torcedor, é na coletiva. E as falas dele na coletiva têm me agradado. Eu não espero que quando o Cauã pergunte ao Mano Menezes sobre o que ele viu até agora, o que ele acha da jornada do Felipe Melo com ele, eu não espero que o Mano Menezes levante o braço e fale, uma merda, né, cara? O Felipe Melo é um ex-jogador em atividade, tá aposentado. Óbvio que não. Se ele fizer isso, arruina tudo, vai ter confusão, etc. Não é esse o caminho. Mas a gente sabe que o padrão, quando se faz esse tipo de pergunta, até por isso a gente evita fazer, é o treinador sair em defesa do jogador. Chegar ali agora e falar, olha, vão condenar o Felipe Melo por esse erro, mas é um cara que trabalha muito, é um cara que, pô, um pai de família que se esforça pra caramba, só Deus sabe ali o esforço que ele faz pra estar jogando nessa idade, é um cara que já deu muitas alegrias ao torcedor e tal, e às vezes o cara nem tá mentindo, tá falando toda a verdade. Só que nesse momento não é isso que o torcedor precisa ouvir. O torcedor precisa entender por que o Felipe Melo entregou 4 pontos no Fluminense. 3 contra o Juventude e 1 contra o Botafogo. O torcedor precisa entender essas situações. E aí eu entendo o lado do Mano Menezes falar, se eu analisar o Felipe Melo agora vai parecer covardia. Às vezes o que não foi dito diz muito. Por que vai parecer covardia? Porque ele provavelmente ia analisar mal. Felipe Melo, desde a chegada do Mano Menezes, o Felipe Melo, vocês vão lembrar, quando o Thiago Silva é anunciado no Fluminense, havia o debate. E aí, quem vai ser o parceiro do Thiago Silva? A gente vai ter uma zaga de 40 anos? Porque o Thiago Silva entrando como titular, o Felipe Melo não vai pro banco pro Thiago Santos. Vocês lembram dessa discussão? Tinha essa discussão mesmo. O Felipe Melo era titular quando o Mano Menezes chega. Ele chega antes da estreia do Thiago Silva. Ele vira reserva, depois virou segundo reserva. No jogo contra não, antes do Juventude, na verdade, que São Paulo ele estava disponível já. Ele não volta como titular, o Thiago Santos é mantido. No jogo de hoje, o Fluminense coloca 2 zagueiros fora e 2 zagueiros escalados, e ele era a 5ª opção. Se você botar o Ignacio tá lesionado, ele é 6ª opção. Então, assim, o Felipe Melo claramente já é carta fora do baralho. Claramente a avaliação do Mano Menezes é que o Felipe Melo não dá conta hoje em dia de jogar. E aí ele tinha na opção ali naquele momento entre ele e o Felipe Andrade. E aí você vai ter argumentos aí, óbvio. Agora não tem como discutir porque o Felipe Melo já entrou e jogou mal. Mas eu, na hora, inclusive, falei, é melhor entrar o Felipe Melo, porque o Felipe Andrade, os 2 jogos que ele entrou nesse meio termo aí, foram jogos muito ruins. Ele entra mal contra o Juventude e ele entra muito mal contra o Atlético Mineiro lá no primeiro turno. Então as minhas referências também não eram boas. Óbvio que, né? Não dá pra ser só engenheiro de obra pronta, né? Vim pra cá agora, levantar o dedinho e falar, eu achei que o Felipe Melo era uma merda. Não, tá gravado lá eu falando que achava a entrada do Felipe Andrade fazia menos sentido do que a do Felipe Melo. Deu errado. Agora, o que resta saber é o que será feito a partir de agora. O Mano Menezes fica pro ano que vem? Eu não sei. Mas o fato é, o Felipe Melo não pode ficar. Eu não sei se o Mano Menezes... O Felipe Melo não pode ficar. É um jogador que, infelizmente, porque eu sei que um cara se esforça muito, acabou. Passou o tempo já. Enfim, para você ficar ligado aí nesse domingo, vale uma informação também a respeito do Nonato, tá? A gente já tinha apurado que o jogador estava consciente, enfim, tinha tido ali a pancada no nariz, tinha perdido muito sangue, por isso tinha sido encaminhado para o hospital. O Fluminense soltou uma informação falando que o Meia Nonato teve uma fratura no nariz, quebrou o nariz, né? Durante os exames de imagem realizados no hospital de referência. Após o lance em que saiu de ambulância no Maracanã e terá que passar por uma cirurgia. Então ele vai fazer uma cirurgia por conta da pancada e pelo fato de ter quebrado o nariz. O atleta está internado em condição neurológica normal, então tá tudo bem com ele, segue em observação. Ou seja, não teremos Nonato durante uma quantidade considerável de tempo por conta da cirurgia do nariz. Isso deixa a gente numa situação muito complexa. Porque quem que a gente tem para aquela posição agora?
Bernal, Martinelli, que fez uma boa partida. E o Lima, que faz uma função parecida. O Vitor Hugo, que a gente nem viu em campo. Felipe Melo e Felipe Andrade, de novo. Mano Menezes vai ter que dar os seus pulos aí para poder fazer esse time jogar. Não sei quanto tempo o Nonato fica fora. Pode ser que seja só do jogo de quarta. Pode ser que seja um mês fora. A gente não tem muita noção de quebrar o nariz, né? Não é uma lesão que acontece constantemente. Enfim, para você ficar ligado aí nesse domingo, alguns jogos que a gente vai ter, tá? Que interessam, de certa maneira, a gente. O Grêmio enfrenta o Flamengo, e aí, mais uma vez, o Flamengo não tá disputando nada mais no Brasileirão, né? Então, se seja um empatezinho, já estaria bom pra gente. No momento, o Grêmio tem 28 pontos, a gente tem 27, mas o Grêmio tem 2 jogos a menos que a gente, porque tem jogos atrasados ainda. Outro jogo que interessa a gente é Cuiabá e Cruzeiro. Pois é, voltamos a nos interessar no Cuiabá, né? Se o Cuiabá ganhar essa partida, eles ficam a 2 pontos da gente. O Cuiabá atualmente é o 19º. E por último, outro jogo que esse interessa muito pra gente é Criciúma e Atlético Paranaense. Caso o Criciúma vença esse jogo, a diferença do Fluminense para a equipe de Santa Catarina vai pular para 4 pontos, sendo que o Criciúma terá a mesma quantidade de jogos que o Fluminense, eles também teriam um jogo atrasado. Ideal nesse jogo aqui seria um empate, segura o Atlético Paranaense dentro da briga, esse sim a 4 pontos do Fluminense, e segura o Criciúma só a 2 pontinhos na frente da gente, possibilita isso daí. Enfim, ainda estamos num contexto de rebaixamento, sim, ainda vamos ter que falar disso, é uma merda, eu sei, mas a realidade, ela é dura. Não era para ter feito 0 pontos contra a Juventude e Botafogo. Claro, pauta desse domingo, tá? Final do dia, tem aquele resumão da rodada, atualizando os prognósticos, vendo os percentuais, entendendo tudo ali de como tá a nossa situação contra o rebaixamento após os resultados. Tamo junto, tá? Muito obrigado pela audiência. Não esquece de assistir a Análise Pocket, lá você vai encontrar uma análise mais detalhada do jogo. Até a próxima. Valeu.